Bem-vinda, Renata, tudo bem? Oi, Dri, oi, Azenha, bom dia, prazer estar aqui com vocês na Fórum. O prazer é nosso, Renata. Queria muito te ouvir agora. Brasil sem o X demorou, né, para essa decisão. Como que você vê esse bloqueio? Então, Dri, eu acho que o STF vinha procurando estabelecer uma relação com o escritório constituído e a representação formal constituída do X no Brasil. O inquérito que tem gerado toda essa discussão, ele foi aberto em abril, esse último, né? Várias intimações e notificações do Judiciário brasileiro sequer foram respondidas pelo escritório, né? Portanto, configurando uma situação de bastante insubordinação e obstrução, né, da própria justiça, né? Diante do conjunto de intimações em agosto agora, né? Acho que está tendo um ruído do seu fone, se puder só... Será que eu vou tirar o fone? Fica melhor? Melhor. Ficou melhor? Então, o Musk tomou a decisão de fechar a representação no Brasil, fechar o escritório no Brasil, e aí ele comete uma outra ilegalidade, que é o fato de você ter a prestação de um serviço, da dimensão que é este serviço, sem ter uma representação legal no Brasil. Então, acho que, eu não diria que foi tarde, Dri, eu acho que o judiciário procurou vários caminhos, porque é uma decisão dura. É preciso que seja dito, é uma decisão dura, mas a empresa não deixou outra alternativa ao Poder Judiciário, ao Estado brasileiro. Então, ao tomar a decisão de sair do Brasil, eles jogam o problema para o país, e se o Brasil não toma nenhuma atitude, como isso fica visto por outras empresas que estão cumprindo as ordens judiciais, que têm escritório no Brasil, que colaboram com a justiça brasileira? Então, é um ônus que recaiu sobre o judiciário e que não tinha muita outra atitude a ser tomada, e agora confirmada já pelo voto do Zanin e do Flávio Dino na primeira turma, aguardando os votos da Carmen Lúcia e do Fux ainda, mas já tem maioria na primeira turma. Azenha. Renata, você acha que existe a possibilidade, é difícil chutar, dizer isso, né, Renata? É uma pergunta difícil, mas assim, alguma saída possível para essa crise que não envolva uma volta atrás do X? Ou vamos ficar sem X aqui definitivamente? O que lhe parece? De fato, essa é uma pergunta de R$1 milhão nesse momento, né? Eu acho que está todo mundo um pouco procurando compreender como vai se desenrolar essa situação. Como eu não tenho resposta objetiva para a sua pergunta, eu traria outras questões que eu acho que têm sido pouco abordadas, reflexões que a gente não está fazendo sobre situações como essa. E o fato de uma parte do debate público brasileiro está concentrado em empresas privadas estrangeiras. Então, a primeira questão que isso suscita é a urgência de nós termos uma regulação que defina os parâmetros de prestação dos serviços dessas empresas que lidam com o insumo essencial de interesse público, que é a comunicação, que é o debate público. Portanto, é um serviço de uma natureza específica, né? Então, essa é uma questão. A segunda questão é o que acontece numa situação de impasse que está criada com os conteúdos dos usuários que estão lá no X. Então, assim, nós precisamos incorporar uma discussão, e a gente está falando do X hoje, mas pode ser com relação a qualquer plataforma. Quer dizer, a capacidade do usuário ter mais poder
sobre as informações que ela publicou, os conteúdos. Sei lá, seu perfil, Azenha, por exemplo, lá no X é de que ano? Quanta coisa que você tem lá? Você tem que ter o direito à portabilidade desses conteúdos. Porque nós estamos falando do X hoje, mas a gente poderia estar falando de qualquer outra plataforma. Então, a natureza do modelo econômico dessas empresas, que hoje cumprem um papel, que é um papel público, por mais que sejam empresas privadas, precisa ser mais discutida. E nós não podemos, sob esse pretexto, cair na chantagem. Ah, não, gente, então a liberdade de expressão está acima de tudo, o direito do usuário está acima de tudo, então a gente tem que ficar refém do dono de uma empresa estrangeira que não colabora com a justiça brasileira. Entende o equilíbrio desse problema? Nós precisamos enfrentar essa discussão, porque eu não vejo o Musk cedendo num primeiro momento, e também não estou vendo o judiciário brasileiro cedendo, apesar da pressão que eu considero errada de parte da sociedade que está fazendo essa pressão, considerando que quem assumiu... não temos que entender... O judiciário assumiu o ônus de uma decisão dura, mas necessária para o próprio Estado democrático de direito. E, Renata, nesse sentido, a única forma de avançar nessa discussão seria regulando as redes sociais, né? Que foi uma discussão enterrada pelo Arthur Lira. Você acha que nesse momento há alguma esperança disso voltar a ser debatido? Porque isso vai depender do legislativo, né, do parlamento, como discutir uma questão dessa num cenário onde tem, né, parte lá dos deputados, dos senadores, pedindo impeachment do Alexandre de Moraes por conta disso. Isso é sem dúvida nenhuma, né? Nós precisamos aprovar uma legislação. O Comitê Gestor da Internet soltou uma manifestação pública quando o Lira anunciou que iria constituir uma nova comissão especial para discutir o PL 2630. Nessa resolução do CGI, a gente chama atenção para o fato de que qualquer medida tomada pela Câmara não pode desconsiderar o debate legislativo público acumulado em mais de 4 anos de discussões, né, com audiências públicas, com seminários, com enquetes, com debates no âmbito da comissão especial, já 2, uma série de discussões dentro e fora do parlamento. Centenas de entidades realizaram centenas, eu poderia dizer até milhares, para ser bem, né, hiperbólica, mas acho que não estou errando, de debate sobre o PL 2630. Então, tem um acúmulo discutido ali. Quando você constitui uma comissão sem dizer qual vai ser o objeto de debate dessa comissão, é o último substitutivo do relator Orlando Silva? É outro texto? É o texto já ultrapassado que estava lá no Senado, que já não, né, que já foi soterrado? Começa do zero o debate? Então, isso não pode acontecer num processo legislativo. Nós temos que dar continuidade, né? Lembrando que havia uma urgência aprovada para que esse projeto fosse apreciado já no plenário da Câmara, com dezenas, centenas de emendas. E aí é da vida política. A gente colocaria o projeto para votar. Eu acredito que numa votação, por mais que o nosso parlamento seja conservador, reacionário, né, e seja permeável à pressão das big techs, eu acho que o centro... o eixo central do projeto seria aprovado e a gente teria emendas modificando artigos. Faz parte do jogo da política. Nenhum PL é aprovado por unanimidade, consensual, ainda mais um polêmico. Então, sem dúvida, a gente precisa avançar nesse sentido. Agora, nós estamos num período eleitoral, Dri, a Câmara está funcionando de forma remota, tem aí as semanas de esforço concentrado, eu não sei como isso poderia aparecer ainda antes de outubro como debate no Congresso Nacional. Tenho bastante dúvida de como a Câmara vai encaminhar isso. Renata, muito também se discutiu dessa questão da soberania. O Brasil não tem as suas próprias redes, né? Suas redes desenvolvidas aqui, né? A gente usa tudo de fora, né? Mesmo agora todo mundo, vamos todo mundo para o Blue Sky, mas assim,
Não é a hora de ter um incentivo, alguma coisa para, né, para o Brasil também ter as suas plataformas? Eu acho que em parte sim, mas eu diria para você assim, olha, nós vivemos nessas ondas, né? As instabilidades, particularmente do X, né? Bom, aquela outra plataforma indiana, inclusive, fechou, você sabia? Todo mundo aqui deve ter aberto um perfil. O Cu? Exatamente. Aquela plataforma que a gente não tem maturidade para falar o nome. Dele, né? Fechou. Então, não existe mais aquela plataforma. Então, assim, não pegou. Por que não pegou? Porque o efeito de rede, quando a gente fala em plataforma de rede social, é um componente determinante do modelo de negócios dessas empresas. Então, uma pessoa, por mais que seja um influencer, tirando os grandes, gigantes, que vai para qualquer lugar e consegue 1 milhão de usuários em um dia, né? Estou me referindo, claro, a pessoas como Felipe Neto. Ele migra de plataforma, ele leva com ele já 1 milhão de usuários, qualquer plataforma. As pessoas que são medianas ou mais comuns, gente, é difícil você construir uma nova rede de seguidores, uma nova rede de relacionamento, conseguir engajamento orgânico. É muito custoso, é um trabalho. Né? Sem contar isso que eu falei, você não tem a portabilidade, então você começa do zero, não só em termos de seguidores, mas em termos de conteúdo. Então, esse problema, ele afeta não só o Brasil. Você vê o Threads, que também foi uma aposta da Meta, quando o X foi comprado pelo Musk, quando o Twitter foi comprado pelo Musk, muita gente foi para lá. E eu achei, bom, o Threads vai dar certo, ou tem mais chance, porque você já vem podendo carregar com você tanto conteúdos quanto seguidores do Instagram, porque ele é vinculado ao Instagram. Mesmo assim, não vamos dizer, ainda está ali tentando pegar, está na primeira marcha. Blue Sky agora é essa onda. Mas o que são 1 milhão de usuários em 24 horas numa plataforma, num universo de 100 milhões de habitantes? Então, é difícil. E esse é o grande obstáculo para o Brasil criar plataformas de rede social. Porque para você começar a engajar o efeito de rede numa plataforma nacional como o Brasil, que você não vai conseguir, por exemplo, seguir o New York Times, ou não vai conseguir seguir sei lá, o Eugênio Morozov, que é um pesquisador super importante, que discute soberania, essas pessoas não vão estar na nossa plataforma brasileira. Então, eu acho que não é um problema de vontade política, para concluir, eu acho que é um problema das dificuldades de entrada, né? Antigamente, né, as barreiras de entrada num modelo de negócios eram as questões de escala, econômicas, agora é o problema do efeito de rede em termos dessa economia plataformizada. Então, é muito difícil a gente criar plataformas como essas. Eu apostaria no Brasil em serviços no qual o efeito de rede tem menos incidência. Aí sim, acho que a gente poderia pensar em aplicações soberanas, né? Por exemplo, videoconferência. Não tem efeito de rede, eu posso escolher a que eu quiser, basta que ela tenha um serviço estável, de qualidade, com uma interface amigável, não tem efeito de rede, não é que seja fácil, mas esse obstáculo você não tem, plataforma é difícil. Só antes de passar para você, Azenha, e também tem essa decisão aí que até o Capelli divulgou, de criar uma mensageria, né, um serviço de mensagem para o alto escalão dos governos, né, e de alta administração, até por uma questão de segurança, tal. Isso acho que também caberia, né, hoje, sim, para o alto escalão não ficar falando do WhatsApp, né, não sei. Eu acho que serviço de mensageria é uma aposta interessante num nicho de mercado. Você pode começar a ter uma atuação interessante. Essa, por exemplo, de você ter serviços menores para usar em determinadas esferas. Você precisa desenvolver sistemas de criptografia avançada para garantir a integridade, a privacidade, a proteção dos seus dados nas comunicações, né? A criptografia não é o vilão do problema, né? Então, a gente, nessas discussões, por exemplo, de identificar
origem de ataques coordenados de discurso de ódio, de ataque à democracia, de desinformação, né? As pessoas acabam colocando a culpa disso na privacidade, na criptografia, mas não é por aí que a gente resolve o problema. Mas eu acho uma boa saída, né? É um bom ponto de partida a gente começar a pensar e refletir sobre essas possibilidades. A Zenha. Renata, nós tivemos a prisão do bilionário do Telegram, que vai responder a processo lá na França. Temos investigações sobre o Telegram recém-aberta na Coreia do Sul. Temos a União Europeia num embate contra o Musk por causa, especialmente, do Grok, da inteligência artificial, da maneira como ele coleta os dados dos usuários, enfim. Você acha que o mundo está acordando para essa questão de que esses bilionários donos das redes não querem submeter à soberania? Eles têm empresas, né? A Meta é gigante, o Google, que é o dono do YouTube, também aqui é o meio que a gente usa. Se o Google puxasse o plug do YouTube, a gente ficaria sem a TV Fórum, entendeu? Você tem o Rumble, que né? E sem os conteúdos da TV Fórum aí. Exatamente. TV Fórum, guardar esses conteúdos num provedor. Não, é urgente discutir essa questão da portabilidade, gente. Mas diga, mas segue. Desculpa. Eu queria saber de você, Renata, essa questão, né? Que parece que o mundo está acordando para essa questão. Primeiro, dos bilionários se comportarem como estados acima dos estados. Nem todos eles, né? O Facebook, a Meta, a gente não tem tido tanto problema no Brasil. Tem muita discussão sobre a Meta nos Estados Unidos. Ela é acusada de beneficiar os democratas e tal. Mas você acha que o mundo está acordando para a necessidade de algum tipo de convergência nessa questão das redes sociais, Renato? Porque estão assumindo um papel muito importante e descontrolado nas eleições, né? Não só nas eleições, né, Azenha? Em tudo. Essas empresas, elas... nunca na história do capitalismo nós tivemos empresas privadas que somadas, nem somadas, né? Algumas delas... O Brasil hoje cedia o G20, né? Que são a reunião das 20 maiores economias do mundo. Se a gente olhar para as 20 maiores economias do mundo, algumas dessas empresas estão entre as maiores economias do mundo. Empresas privadas, isoladamente. Então, assim, é um poder econômico e no capitalismo, na sociedade que a gente vive, poder econômico é poder político, né? Que é muito assustador e que, de fato, eles usam o fato de estarem prestando um serviço cuja natureza é pública, que tem interesse público, que lida com a liberdade de expressão, para sequestrar a discussão o argumento de que, olha, os estados não podem fazer nada, porque senão vocês estão violando a liberdade de expressão dos usuários. Mas é muito complicado. Eu acho que sim, Azenha, eu acho que o mundo tem despertado para essas questões, eu acho que casos muito emblemáticos alertam para esse problema. Essas empresas não são neutras politicamente, né? Então, está muito claro a posição dessas empresas em casos como o conflito, a guerra entre Rússia e Ucrânia, por exemplo. Qual é a posição que essas empresas adotam? A política de moderação interna de conteúdo, e moderação de conteúdo não é só exclusão de perfis e postagens, mas também quando você usa o algoritmo para beneficiar alguma postagem, né? Isso também é moderação da plataforma, ou nos conflitos em Gaza, por exemplo, ou outras situações políticas no mundo, eleições, né? Então, essas empresas, eles têm interesses políticos. Então, eles se comportam assim. Então, eu acho que o mundo percebe isso, sem dúvida nenhuma, e acho que as legislações que vêm pipocando ao longo do planeta, né? A União Europeia, o próprio Estados Unidos, Canadá, Austrália, muitos países que vêm aprovando legislações para tentar estabelecer uma regulação sobre essas empresas. O Brasil foi protagonista quando aprovou o Marco Civil da Internet, num outro contexto político, é preciso que a gente reconheça, mas agora
nós precisamos fazer a nossa lição de casa e também aprovar uma legislação para estabelecer mecanismos e critérios para a operação dessas empresas no país. Elas não podem... Porque enquanto não tem uma legislação, e o Estado brasileiro precisa ser soberano e precisa garantir, inclusive, isonomia de tratamento entre empresas que atuam no mesmo setor, defender a sua soberania, defender o Estado democrático de direito, quando você não tem uma lei, você coloca o ônus sobre o judiciário, tomar uma decisão, e é isso que nós estamos vivendo hoje, né? E então eu acho que essa é a situação limite que nós estamos vivendo, e eu acho que esse caso vai trazer muitas reflexões, espero que ações também, no sentido da gente procurar fazer uma pressão social, né? Precisamos de... O Congresso Nacional opera sobre pressão. A sociedade brasileira precisa se envolver nesse debate para garantir a sua segurança também. Então, é preciso votar um projeto de lei sobre regulação de plataformas no Brasil. Muito bem. E essa história do VPN, Renata? Porque primeiro o Alexandre de Moraes tinha colocado uma multa, né, de 50 mil para quem acessasse por VPN, e depois recuou. Eu sei que tem várias pessoas ainda, tem em alguns estados que ainda estão com acesso ao X. Como que fica isso, Renata? Dri, se não me engano, eu li aqui correndo o voto que o Alexandre encaminhou hoje na primeira turma, ele manteve a multa, tá? O que ele recuou, eu acho, foi da exclusão dos aplicativos de VPN das lojas de aplicação. Porque para você acessar uma VPN, você precisa baixar um aplicativo, né? Então, o que ele recuou foi da exclusão do aplicativo de VPN, mas a conferir aí no despacho dele esse de hoje. O problema é o seguinte, a VPN é muito difícil de fiscalizar essa decisão. Eu acho que ela é mais uma decisão para coibir, né, o uso, e o VPN, ele não é... As pessoas, é difícil de usar também, não é todo mundo que usa, né? E o problema que você colocou, e quem usa VPN, não usa VPN só para acessar o Twitter, ou só para acessar o X. Quem costuma navegar pela internet, né, usando o VPN, navega full, tudo que faz no VPN. Então, assiste a fórum via VPN, é uma navegação mais privada, né? Então, é muito difícil de fiscalizar. Então, essa questão do VPN. Sobre o bloqueio, por que está assim, assimétrico, né? É porque a Anatel precisa notificar milhares de provedores no país. E mesmo que o pequeno provedor do interior do Amazonas, saiba da decisão, ele pode tomar a decisão de não fazer o bloqueio antes de receber formalmente a notificação para o bloqueio. E aí você tem muitas assimetrias, muitas diferenças. Também as várias operadoras de conexão, né, os provedores de conexão, usam caminhos diferentes para fazer o bloqueio. Então, o bloqueio se dá de forma diferente para cada operadora. Então, é difícil, porque a lógica da internet é essa um pouco, né? Ela é distribuída, né? Por isso que os precursores lá atrás falavam que a internet ia democratizar, porque não pensaram nesses gigantes econômicos, né? Mas a natureza do serviço é distribuído, então é difícil mesmo, demora um pouco. E eu acho que a única, até onde eu tenho informação, a única operadora que se negou a fazer o bloqueio foi a operadora do próprio Musk, que é a Starlink.